Oi, amores! No vídeo de hoje eu vou estar ensinando a vocês a fazer olho preto com glitter. Pronto. Então, nesse momento aí eu já tinha limpado a pele, tá? E agora eu tô hidratando. Passei hidratante mais, aquele hidratantezinho da Nivea, nessa região dos olhos. E depois eu venho com hidratante em gel em todo o rosto. Eu gosto de usar um hidratante mais potente nessa região dos olhos, porque geralmente onde as pessoas têm mais linhas de expressão e tal, aí eu acho que fica bem melhor. Logo após, e espalha bem, viu, gente? Pelo amor de Deus, não deixa acúmulo de produto nenhum. Isso vai fazer toda a diferença no acabamento. Logo em seguida, eu venho utilizando a base. A base que eu tô usando nela é a da Fendi, tá? Efeito mate. Venho com o auxílio do pincel, sempre de baixo pra cima, colocando em todo o rosto. Eu gosto de sempre estar fazendo com pincel em modelos, por conta que eu sinto que todos os cantinhos com ele fica melhor, entendeu? Do que tem cantinhos do nariz e tudo, que a esponja ela não pega bem. E isso pode fazer com que a base acabe abrindo. Depois eu venho com a esponja úmida, passando em todo o rosto, para deixar tudo bem alinhadinho, bem bonitinho. Nessa região do pescoço deu esticadinha, no nariz, nos olhos, em todos os cantinhos, para ficar tudo no mesmo tom. Agora é a hora do corretivo. É tanto que vocês vão ver que eu coloco um pouquinho só de corretivo, que é só para dar uma iluminada. Ela não tem olheiras assim, marcantes nem nada, então é só para iluminar mesmo a pele. Eu coloco só um pouquinho abaixo dos olhos. Logo em seguida eu venho com a esponjinha, dando batidinhas, pra poder tá ficando uma coisa bem selada. De certa forma, selada. Bem nessa regiãozinha. Eu gosto de fazer isso um pouquinho antes de colocar também o pó, tá? Agora eu venho preenchendo as sobrancelhas. Faço todo o preenchimento das sobrancelhas pra ficar tudo alinhadinho. E logo em seguida eu venho colocando um pouquinho de corretivo logo abaixo. Logo bem rentezinho as sobrancelhas. Depois que você preenche, você vem bem rentezinho passando corretivo, tá vendo? E dando a esfumada nele pra baixo. E depois passa em toda a pálpebra, um corretivo bem mais claro que o seu tom de pele. Ele vai iluminar a sobrancelha e também a cor que você botar vai pigmentar melhor. Em cima disso, depois é só vir com a esponja novamente para deixar tudo mais seladinho, tá? Agora eu venho colocando aquele pozinho solto abaixo dos olhos para poder a gente começar a tá fazendo nosso contorno. Esse pó que eu tô usando é o da Ruby Rose, o de sempre, que vocês estão cansados de ver aqui. Aí eu coloco nessa região e depois eu venho começando a fazer o contorno. O contorno dela eu sempre começo pela testa. Eu contorno bem, praticamente em toda a testa eu coloco contorno. Mas como é que eu faço? Eu coloco mais acima, rente aos fios do cabelo. E aí eu venho descendo e esfumando, para não ficar muito escuro. Depois é só fazer aqui do ladinho. E aqui é nessa parte de baixo onde fica o queixo. Que você pega daqui do canto da orelha até perto do queixo. Não é todo reto, não. Só nesse cantinho aí. Pra tá dando essa diferença de tom. Depois eu venho contornando o nariz. Ela já tem o nariz fino, só para dar uma classe mesmo. Uma harmonização. Depois é só passar o pó do próprio tom para ir esfumando o rosto inteiro, para não ficar aquelas marcações, tirando as marcações de contorno e tudo. Vamos começar os olhos. Primeiro eu peguei um lápis preto, que não é tão preto quando eu botei na pálpebra. E depois eu esfumei o lápis preto puro. Só esfumei ele mesmo, pra não ficar essa marcação tão grotesca. Em seguida eu vim com a sombra preta. E o que é que eu vou fazendo? Eu vou aplicando a sombra e esfumando. A única sombra que eu vou utilizar é a sombra preta. Eu vou aplicando e esfumando. A região que eu quero que fique menos, eu esfumo mais. A região que eu quero que fique mais, eu aplico mais naquele lugar e dou um pouquinho esfumada. Que é o caso que eu fiz aí. Esse caso na pálpebra móvel eu queria um pouco mais escuro e fui aplicando
pra ir ficando dessa forma, um pouco mais escuro e o resto ir tipo como se fosse um cinza. Nesse momento eu achei que ia dar bem errado. Aqui eu já tava olhando e falando, meu Deus, deu ruim. Mas sempre tem esses momentos, né? Eu passei o pó solto novamente para fazer uma caminha, porque o preto tava caindo e podia manchar a pele dela, que eu já tinha feito. Então, eu passei o pozinho aí. Agora eu venho com lápis preto abaixo dos olhos. E logo após o lápis, eu vou estar utilizando a sombra preta também, para estar selando o lápis. Nunca passa só o lápis e deixe, porque você soa e tudo e faz com que escorra. A sombra é o que faz selar e que ele fique lá o tempo inteiro, entendeu? Agora é aquele momento de tacar brilho, né? O momento que a gente gosta. E é um momento de tensão. Por quê? Porque corre o risco de você passando e ele cair na pele. Que em alguns momentos acontece isso. Você sempre tem que estar varrendo e tudo, porque querendo ou não, pode acabar manchando o trabalho que você já fez. Normalmente eu gosto sempre de fazer a pele primeiro. Mas a depender, geralmente, de maquiagens assim, eu aconselho você fazer os olhos primeiro e depois a pele, exatamente para estar evitando esse tipo de coisa, caso você não tenha muito cuidado, entendeu? Passei o glitter até a metade dos olhos, da pálpebra. Venho bem, eu tô assim puxando, porque eu percebi que puxando ele não soltava tanto, porque ele já vem compactozinho. Não é aquele glitter solto, é aquele glitter já compacto na paleta. Aí eu fui dando essas puxadinhas. Nesse momento aí eu inventei a arte de pegar um glitter preto e colocar nesse cantinho para ficar mais escuro. Não ficou ruim, mas também na hora eu também não pensei que ficou tão bom, entendeu? Deu a esfumada, ficou legal. Ficou um negócio bem tchan. Eu senti que ficou bem tchan mesmo. Em seguida, dá aquela velha varrida para tirar o excesso do glitter que caiu, né? E dar uma conferida, porque tipo, como a câmera tava meio de lateral, pra eu ver se o tom tava direitinho. Aí que começou a dar certo o negócio. Agora eu vim com o mesmo glitter prata e coloquei na parte de baixo, só que não toda. Tipo, até metade do caminho e vai sumindo, vai morrendo. Pra dar aquela iluminada central, entendeu? Bem nessa partezinha aí, com todo o cuidado do mundo, gente, quando vocês forem reproduzir, pra não cair glitter nos olhos, pelo amor do Senhor Jesus. Depois disso eu vim pegando um pigmentozinho, esse pigmento, se eu não me engano, é da Eudora, pra dar essa iluminada, como se já não tivesse brilho suficiente, né? Depois disso eu dei uma delineada na parte de cima, pra poder colocar os cílios, e depois eu passei na parte de baixo, que é pra deixar bem pretinho. Agora eu só tô esfumando um pouquinho o canto dos cílios pra dar um efeito mais natural, como sempre. Vem um pouquinho de blush pra dar uma cor nessa menina. Um pouquinho de brilho também, porque eu acho que não tá brilhando pouco, precisa de mais. Um pouquinho de iluminador só pra deixar uma pele mais bonita. Passei lápis pra ficar uma boquinha mais marcada. E depois eu vim colocando um pouquinho de gloss, porque eu já achei que já tivesse brilho suficiente, então a boca não precisava chamar tanta atenção nesse momento agora. Eu queria que a atenção fosse toda nos olhos. Então eu optei por colocar um gloss e deixar o tom de boca mais natural possível, em vez do batom nude. E esse foi o resultado. Eu simplesmente fiquei apaixonada nessa make, achei que está perfeita, maravilhosa. Eu espero de coração que vocês tenham gostado também. Curtem, comentem, compartilhem, falem se vocês querem mais vídeos assim, eu maquiando outras pessoas. E até a próxima. Beijos!